Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 6 de julho, queremos dar continuidade com o estudo dos capítulos 17 a 20 de Isaías. Vamos juntos? Iniciando então com a leitura do capítulo 17 na tradução Nova Almeida, profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. E o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo, e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta, do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. E assim nós observamos neste capítulo uma profecia do início do ministério de Isaías. Nós podemos ver a semelhança lá no capítulo 7. Em resposta ao apelo do rei Acás, que pediu ajuda para fazer frente à aliança entre Israel e Síria, os assírios fizeram uma série de ataques, saquearam Damasco e mataram o rei Rezim. E esta profecia também critica Israel por aliar-se à Síria contra a sua própria parentela, a nação de Judá. E assim nós ainda estamos vendo os desdobramentos de tudo aquilo que aconteceu quando havia os reinos divididos, e eles até mesmo criaram uma rivalidade que não poderia existir, afinal de contas, eles faziam parte do mesmo povo. E assim aprendemos que Deus pune a desunião e também ele pune os outros povos que serviram como aliados para que essa desunião entre o Reino do Norte e o Reino do Sul aumentasse. Seguimos então com o capítulo 18, onde nós temos profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem,
Porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima caída já há flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos como a foice, e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles, as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Neste capítulo nós vemos uma profecia contra a Etiópia, que hoje é o atual Sudão. Na época de Isaías, o Egito era governado por uma dinastia sudanesa, e a ameaça à Síria trouxe mensageiros de longe. Mas Deus lidaria com o invasor da véspera de vitória, e a nação distante enviaria ofertas de gratidão a Deus. Seguindo então com o capítulo 19, onde nós temos profecia contra o Egito, e o Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Diz lá: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio. E os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os seus sábios, que ele agora lhe anuncie ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito? Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito, não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar.
O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Percebemos coisas muito grandiosas neste capítulo 19. É uma profecia que prevê a desintegração do Egito em disputas internas seguidas por conquistas, uma economia arruinada e a desintegração da liderança. E de fato o Egito seria derrotado pela Assíria quando o exército de Senaqueribe sitiou Jerusalém. Outras derrotas culminaram no saque de Tebas em 663 a.C., quando os assírios pilharam os tesouros dos templos reunidos ao longo de séculos. Mas Deus usa a espada também para curar, não apenas para promover a destruição. Os versículos 16 a 24 revelam o seu propósito final, a revelação de si mesmo ao povo egípcio. Por incrível que pareça, o Egito e a Assíria, as nações que mais se opunham aos propósitos de Deus, seriam unidos com Israel na adoração a Deus, trazendo bênção a todo mundo. Aquele dia é o dia da intervenção final de Deus para julgar e salvar em escala mundial. No Novo Testamento, aquele dia é o dia da vinda de Cristo. Depois da queda de Jerusalém em 587 a.C., diversas e influentes colônias de judeus se estabeleceram no Egito e na Assíria. Inclusive, uma réplica do Templo de Jerusalém foi construída em Leontópolis, no Egito, por volta de 170 a.C. Mas tudo isto era apenas um pálido reflexo do que Isaías previu e que se confirmaria com a vinda do Messias. E assim nós percebemos que este capítulo 19 é um capítulo que traz profecias muito impactantes para o Egito e para a Síria, não apenas no sentido de destruição, mas também de renovação e de restauração. E finalmente chegamos ao capítulo 20 com a profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? E assim nós percebemos Deus trazendo uma profecia que não somente vai impactar os egípcios e os etíopes, como também os israelitas que depositaram sua confiança nele. Neste capítulo também nós vemos que aquele ano era 711 antes de Cristo.
quando os assírios conseguiram conter a rebelião dos filisteus em Asdod. O apoio que esperavam do Egito não se materializaria. 3 anos antes, Deus havia pedido a Isaías que encenasse a condição de um escravo, tirando a roupa de pano grosseiro que vestia e as sandálias que tinha nos pés, e andando meio nu e descalço. Foi uma surpreendente demonstração ou ilustração, como mais tarde seriam as dramatizações de Ezequiel, do futuro cativeiro do Egito, com a intenção de advertir o povo de Judá a não esperar a ajuda dos egípcios. Em 701 a.C., o Egito foi derrotado pela Síria. E de fato, o profeta Isaías, ele não vai apenas profetizar por meio de palavras, mas também por meio de uma encenação, ficando quase despido e descalço, mostrando o que aconteceria com os egípcios e os etíopes, e também com os israelitas, por confiarem neles e não em Deus. Retomando os ensinamentos, nós podemos perceber lá que nós vimos no capítulo 17 que Deus pune a desunião. Precisamos tomar muito cuidado hoje em vivermos uma fé com irmãos e irmãs em Cristo desunida. Nós não podemos viver desunidos. Nós precisamos estar unidos em prol do mesmo objetivo, que é vivermos a vontade de Deus, levarmos Cristo para todos e assim servirmos ao reino e servirmos ao nosso próximo. Todas as vezes que nós não temos estes objetivos, acabamos caindo em desunião. Um segundo ponto é que nós vimos lá no capítulo 19, 2 termos se repetindo muito: naquele dia e Senhor dos Exércitos. Naquele dia é algo que não apenas Isaías, mas muitos profetas vão repetir, porque é uma forma de iniciar uma palavra que vai trazer aquilo que ocorrerá no futuro. Às vezes, naquele dia, será uma introdução, um introito para palavras de repreensão e condenação. Às vezes, naquele dia, será uma palavra de introdução, de introito para palavras para profecias de consolo, de esperança. E um outro termo que se repete muito no capítulo 19 é Senhor dos Exércitos. Nós podemos ficar um tanto quanto espantados, como que Deus é um Deus que quer guerrear, ele quer matar, ele quer sangrar. Mas na verdade é que naquele período, no período do Antigo Testamento, era necessário que Deus fosse o Senhor dos Exércitos, pois havia muitos inimigos dele e do seu povo. Havia grande idolatria entre os povos estrangeiros e eles precisavam ser combatidos, não apenas de uma forma espiritual, mas até mesmo de uma forma física. Caso contrário, a adoração ao verdadeiro Deus corria sério risco. E por último, capítulo 20, nós percebemos que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Os israelitas pagaram muito caro por terem confiado nos egípcios e também nos etíopes, quando eles deveriam ter confiado em Deus contra a Assíria. Da mesma forma, quando algo ruim ocorre em nossa vida, nós não podemos atirar para todos os lados. Confie em Deus. E mesmo que você não receba aquilo que você deseja, seguramente você receberá aquilo que você precisa, pois Deus sabe melhor do que todos nós, e Ele jamais nos deixa desamparados. É isto para hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.